Nosso entrevistado é o professor Frederico Guilherme Greff. O professor Greff formou-se em medicina na FMRP em 1963, concluiu seu doutorado na nossa unidade em 1967 e é professor titular aposentado da Universidade de São Paulo. Eu iniciei o meu trabalho de pesquisa em farmacologia quando o departamento era regido por Maurício Rocha e Silva, que foi um dos cientistas mais importantes da área no Brasil, na história. E na época não existia a pós-graduação formalizada. Então consistia a pós-graduação em se fazer uma tese de doutorado. E para essa tese de doutorado utilizava-se material de pesquisas que você tinha feito, procurando articular isso numa sequência, né? Então, as minhas pesquisas foram feitas de 64 a 66 e aí eu defendi o doutorado, né? A minha ida para lá foi grandemente influenciada pelo contato com uma pessoa que fazia pesquisa lá, que era o João Garcia Leme. Eu era muito amigo dele e embora o meu interesse fosse na área de psiquiatria e comportamento, e não tinha nada aqui. Mas a decisão foi o seguinte: onde que eu posso aprender a pesquisar com uma pessoa muito qualificada, né? Ele me abriu as portas lá. Mas na época tinha o Alexandre Corrado, que também foi meu orientador, foi uma co-orientação, né? E o Alexandre Corrado tinha trabalhado na Itália em eletroencefalografia. Então é uma pessoa que fazia neurofarmacologia. Então é o ponto de contato mais próximo. Agora, começar a trabalhar com comportamento fui eu, né? E na época, o único laboratório que existia de psicofarmacologia, que já existia, era o do professor Elisaldo Carlini, que na época era na Santa Casa de São Paulo, né? E por isso mesmo, a minha tese, ela não foi muito bem orientada, porque as pessoas que me orientaram não eram da área. Inclusive foi uma decisão de fechar esse doutorado para eu poder ir para o exterior aprender a fazer isso. O dia a dia do laboratório era muito interessante, porque o Rocha e Silva conseguiu reunir pessoas de muito talento, né? E a gente tinha uma convivência muito grande e informal. Eu falei, como eu digo, né, muita coisa lá nasceu do cafezinho, com trocas de ideias, discussões, etc., né, de uma maneira bem livre, quase brainstorming, né? E saíam ideias, né? E a gente sabia mais ou menos o que o outro estava fazendo, acompanhava, né? Então tinha Garcia Leme, tinha o Antônio Carlos Martins de Camargo. Só para ver, o Garcia Leme fundou a farmacologia na USP em São Paulo. O Camargo, que é vivo, inclusive tenho bastante contato com ele, né? Ele foi diretor científico do Butantan, né? Tinha o Rothschild, Adolfo Rothschild, o Corrado, que está vivo até hoje, está aí ainda, né? E Abílio Antônio, Sérgio Ferreira, né? Sérgio Ferreira, né? Se tornou notável. Então era um grupo muito interessante de se conviver, né? Eu trabalhava com a bradicinina. A bradicinina, o ponto central, foi uma descoberta do professor Rocha e Silva e, aliás, eu acho que é até o único agente ativo descoberto no Brasil até hoje, né?
Então, uma das coisas que a gente fazia era perfundir o cérebro do coelho com uma solução que continha bradicinina. Entrava no ventrículo lateral e saía aqui na cisterna magna. Então, essa solução percorria todo o cérebro. O coelho estava anestesiado. Nós fazíamos injeções também em animais acordados para ver os efeitos, que foram descritos em publicações. Mas o que me chamou a atenção foi que a gente aferia a atividade como? Em preparações isoladas, que eram com ilho de cobaia, principalmente, né? Então, a bradicinina causa uma contração lenta no ilho de cobaia, daí o nome, que bradi, em grego, é lento, né? Cinese, movimento lento. O contraste era com a histamina, por exemplo, que fazia com a acetilcolina, contrações rápidas. Bom, a gente notou que não colhia mais atividade nenhuma, quando colhia lá atrás. E eu contei isso para o Camargo no cafezinho, né? Aí o Camargo falou, olha, deve ter enzima aí que está destruindo isso aí, né? Eu falei, bom, você que é bioquímico, não quer pegar e fazer isso aí? E o Camargo, ele estava numa situação difícil, porque ele tinha feito uma tese de doutorado com orientação de um Sérgio Cardoso, que depois até foi para os Estados Unidos, sobre fígado. A hora que ele estava com tudo pronto, o Rocha Silva não deixou ele defender, porque não era de bradicinina. Veja só o que era catedrático, né? E o homem ficou desarmado, né? Aí eu falei, ó, quem sabe isso aí não resolve também teu problema, né? Aí ele fez um macerado de cérebro, né? E verificou que havia uma atividade. E fez uma primeira caracterização, inclusive com o que bloqueava essa atividade. Depois, magnésio, etc. Faz uma primeira publicação. Bom, se você for consultar qualquer coisa, né, a importância das silinases, que é o nome, né, é enorme hoje. Essas enzimas que são oligopeptidases, que elas só pegam peptídeos pequenos, ela é importante para a formação do cérebro, das circunvoluções. Tem aí você trabalho original que começou o campo foi esse aí. Basta ir no Google, vocês vão ver que esse é o trabalho original. E saiu aí de uma situação, De uma conversa de cafezinho. de uma conversa de cafezinho. E realmente eu tinha essa intenção de ver se também ajudava a resolver o problema dele, né? Até hoje estão trabalhando muito nisso aí. O Camargo fez a carreira inteira com isso, né? E é uma área muito significativa. Na verdade, a pós-graduação formal começou em 70, que é o que está se comemorando, né? Mas, na verdade, foi a pós-graduação com cursos. Porque antes existia a pós-graduação, mas não existiam cursos de pós-graduação. Não existia também uma organização central de pós-graduação, não existia a CAPES, né? Quer dizer, a CAPES existia, mas não com esse fim de organizar a pós-graduação. Agora, o modelo que se usava era usado em muitos outros locais, e até hoje é usado. Por exemplo, em Oxford, Cambridge. Quer dizer, não há cursos de pós-graduação. E essa modalidade de fazer as teses, eu acredito que até hoje seja válida. Eu estive em Oxford nos fins dos anos 70 e eu pude testemunhar lá que as teses de doutorado eram muito volumosas, reuniam uns 10 trabalhos de pesquisa, muitos anos de trabalho. E, obviamente, ninguém ficaria fazendo coisas sem importância, importantes e não publicando. Então, eram todos publicados. Isso é interessante porque depois, na pós-graduação brasileira, se exige que seja inédito. Esse modelo não permitiria. E mesmo agora, eu acho que complica um pouco, às vezes retarda publicações que deveriam ser feitas antes. Agora, a grande mudança foi criar um sistema nacional de pós-graduação e escolher um modelo. O modelo escolhido
foi parecido com o norte-americano, mas não exatamente igual. Tem diferenças importantes. Então, esse modelo tem cursos formais de pós-graduação que são obrigatórios. O indivíduo pode escolher alguns, mas tem que completar um número de créditos, né? Em certos lugares o leque de opções é muito grande, em outros é muito pequeno. E isso é parecido. Agora, a grande diferença, que eu não sei quais as consequências, acho que teve positivas, mas também tem problemas, é a pós-graduação na área profissional. E eu estou falando de pós-graduação em senso estrito, porque atualmente existe o mestrado profissionalizante, que é outra coisa, né? Isso não existe nos Estados Unidos, nem em outro lugar que eu conheça. Eu consultei meu filho, que está mais a par, ele também não conhece. Por exemplo, pós-graduação em área médica, em área de advocacia, em área de administração, isso é diferente aqui. Eu acredito que na área médica pode ter sido até estimulante da pesquisa na área clínica. Em área de advocacia, não sei. É pós-graduando, não existia assim, esse título de pós-graduando. Nós éramos pessoas que estavam querendo aprender a pesquisar, certo? E esse é um ponto interessante, porque na verdade, se a gente olha os dois modelos, o que eles têm em comum? Pesquisa. Então, curso em pós-graduação estrita não é essencial. Ele pode ser enriquecedor, mas essencial, e é o objetivo original da pós-graduação, e por isso que eu fiz essa ressalva, ele está se perdendo. É as pessoas aprender a fazer pesquisa, se tornar, ao doutorado, ele tem que ser um pesquisador autônomo, inclusive capaz de orientar outros. Então, esse é a meta. A essência é essa. Então, curso é adicional. Né? No começo eu fazia uma brincadeira, eu falei, no Brasil devia ser proibido. Por quê? No primeiro ano. Por quê? Porque a pós-graduação é para mudar a cabeça de um sujeito que está acostumado a assistir a aula passivamente e reproduzir o que falam para ele. É a última coisa que um pesquisador deve fazer. Ele tem que aprender a ter iniciativa, a encontrar as informações que ele precisa, a formular problemas originais e maneira de resolver. Então, você tem que criar uma crise nesse sujeito. Eu estou num curso, mas não tem aula. Faz alguma coisa. E nós estávamos nessa, a gente estava nessa. Ficava atrás de um problema que você podia pesquisar, né? E via o que você podia fazer, o que tinha no laboratório, e fuçava, começava a fazer um trabalho e tentava publicar, entendeu? Então, era isso aí. Tem que ir na biblioteca, né? A biblioteca, ver a literatura. Aqui até que a biblioteca era razoável. Tem lugares que não dava nem para fazer nada, né? A pessoa se atualizar. Era uma biblioteca bastante boa para a situação da época, né? Mas era um trabalhão. Quer dizer, eu frequentava a biblioteca toda semana, ficava lá pelo menos um período, para poder descobrir o que estava acontecendo, etc. Inclusive a comunicação também era muito difícil, não tinha internet, né? Então, até você conseguir uma comunicação com outro pesquisador de outro lugar, por carta, não tinha telefone, era muito difícil. Era outra vida, né? Para escrever o trabalho, você tinha que bater a máquina. Meu trabalho, primeiro trabalho eu joguei fora 6 vezes. Eu tinha que começar de novo, né? Não dá para corrigir muito num texto, certo? Era outra ideia, né? Eu tinha a bolsa, eu trabalhei com financiamento de bolsa da FAPESP, né? E ela perguntou se a quantia era razoável. Era razoável, mas no caso a minha esposa, até hoje está aí, hein?
era funcionária do Correio e ela ganhava mais que eu quando a gente se casou. Eu terminei o doutorado em 1966 e recebi uma bolsa do NIH, né, o National Institute of Health, para trabalhar na Harvard pós-doutorado. Esse pós-doutorado começou em meados de 1968 e foi até novembro de 69, né? 1 ano e 3 meses. Eu entrei como docente, acho que foi em 66 mesmo. Mas quando eu defendi o doutorado, eu já era docente. E o afastamento também como docente. Nessa época, aqui na faculdade, eu me lembro que os líderes da pós-graduação eram o professor Rocha e Silva, Eduardo Moacir Krieger, né? O filho que é José, e o professor Cruz. E aí houve uma série de reuniões, né, para eles consolidarem o modelo, né? E no começo até eram bastante rígidos, sabe? As aulas, Rocha Silva fazia questão de botar um relógio para a duração de 60 minutos, tinha que ser 60 minutos. Então era muito formalizado, né, a coisa. Né? E depois foi evoluindo, né? E eu fui orientador desde o começo, desde 70. Então, não tinha tanta disciplina disponível, né? Eram quase todas praticamente obrigatórias, tinha pouca possibilidade de escolha, né? A carga eu acho que é mais ou menos o que é hoje mesmo, né? Não tem noção de quantos créditos eram necessários. Já tinha mestrado, que foi uma inovação, né? Antes não tinha tese de mestrado, dissertação de mestrado. Era doutorado direto, como é. Até o meu filho falou que na Alemanha também era assim. Era o doutorado e também a pessoa não tinha bolsa, ele recebia um salário para ser pesquisador fazendo doutorado. Recentemente, a União Europeia ela fez muitas mudanças no sentido de uniformizar o sistema. Então, as diferenças entre os países diminuíram muito. E o modelo adotado tem cursos hoje, né? A Inglaterra, as universidades tipo Oxford, que não mudam, eles permanecem com o mesmo estilo, né? Mas outras eu não sei como é que está. É interessante que antes da formalização, pessoas que queriam fazer doutorado na clínica vinham fazer na cadeira básica. Inclusive, por exemplo, me lembro do professor Martínez, né? Ele fez na farmacologia o doutorado. O que é nos Estados Unidos também, o indivíduo é MD, PhD. Então, faz o college, que é a universidade, o primeiro ciclo, e depois ele tem 2 caminhos. Se ele for para o caminho acadêmico, ele faz pós-graduação, mestrado, doutorado. Mas se ele for para o caminho profissionalizante, ele vai ser MD. Vai fazer o curso médico, está na mesma altura, são 3 anos adicionais, que estão na mesma altura do outro que está fazendo mestrado e doutorado. O Law School também. Entendeu? Então, é muito comum lá verem 2 títulos na pessoa, MD, PhD, né? Porque o objetivo do profissionalizante não é esse, é a excelência da atuação profissional, né? E o objetivo da pós-graduação é pesquisa. Bom, a gente primeiro tinha o problema da seleção, né? Logo houve um sistema de seleção. A gente costumava fazer uma prova, pelo menos para fazer uma avaliação preliminar, né? Depois, a pessoa que era considerada promissora, né, era colocada no trabalho do laboratório, porque nem sempre uma coisa correspondia à outra, né? E viu que a evolução, né? Então, várias propostas de investigação eram avaliadas, os interesses da pessoa, às vezes
com as possibilidades do laboratório, a linha de pesquisa do orientador, tinha que fazer vamos dizer, um ajuste e começar a trabalhar e ver o que dava, né? Olha, na farmacologia, na realidade, né, eu fui um auxiliar, né? O curso foi montado pelo Rocha e Silva e todo, né, a tônica lá. Agora já o de psicobiologia, que foi lá na Faculdade de Filosofia, eu fui procurado por pessoas de lá que queriam fundar um curso diferente. Era o primeiro curso de pós-graduação, porque não tinha pós-graduação em psicologia, né? E eles acharam interessante ser nessa área, por quê? Porque na medicina existiam competências na área, né? E então um curso desse poderia amalgamar isso aí e já dar aquela massa crítica necessária e tudo mais. E eu me lembro quando eu vi a proposta, eu comecei a atuar assim como mentor, né? Falei, olha, isso aí não vai dar certo, aquilo lá, talvez, se eu pensar lá. Então eu ajudei a formular o curso, né? E depois me transferi para lá, fui orientador lá, 10 anos, né? Um pouco mais. O Zuardi chamou para dar uma assessoria, né, para reformular um programa de saúde mental que estava passando por uma fase difícil, né? E aí nós procuramos estabelecer determinadas normas para que o programa se reerguesse, né? E o que acabou acontecendo, né? Isso é uma coisa importante também, viu? Eu sou um relojoeiro que monta relógio que continua funcionando sem mim. Você tem que capacitar pessoas para que elas se tornem autônomas, competentes. E esse é o objetivo da pós-graduação, né? Fazer as pessoas crescerem, amadurecerem e se tornar independentes. É como criar filho, né? É aquela história, né, do contraste da forma com a essência, né? Então, o Chico, ele veio do Rio Grande do Sul e existiam cotas de orientação. Eu não pude aceitá-lo porque eu já estava no número 10, não podia orientar mais de 10 pessoas. Isso era uma norma do programa. E em geral, né, as pessoas que faziam a prova, elas já tinham contato com o orientador, às vezes já estavam trabalhando no laboratório, já se sabia que elas tinham vocação e tal, e ia para a prova, que era uma formalidade no caso, quase, né? E o Francisco chegou e eu percebi que ele era uma pessoa assim, muito diferenciada, né? Já era médico, tinha feito inclusive uma residência em psiquiatria, né? No começo lá. E eu falei, faz a prova, né? E ele foi a melhor prova, né? Então, eu falei, não podemos perder essa pessoa, né? E na ocasião, eu já tinha interesse em interação com a área de psiquiatria. E o meu contato lá era o Zuardi, né? E tínhamos feito já até pesquisa em colaboração em Campinas, começou lá. E não existia pós-graduação na área de psiquiatria. Então, nós conversamos com o Zuardi, como ele era médico, tinha formação clínica, se não era possível fazer um trabalho clínico com o Zuardi sendo credenciado na psiquiatria, na farmacologia. Foi assim que começou a interação. Entendeu? Então é assim, né? Foram quebradas algumas normas, para fazer valer a essência da pós-graduação, que é você aproveitar as pessoas de talento e deixá-las crescerem, né? E tem um caso interessante que foi uma pessoa que eu não orientei e por isso que ele se desenvolveu, que é o filho do Krieger, o Zeca,
o Zé Eduardo Krieger, né? Que já foi até pró-reitor da universidade, né? Então, o Zé Eduardo começou a trabalhar no meu laboratório, né? Eu notei que ele era excepcional, né? E aí o pai dele conversou comigo sobre se ele pudesse ser meu orientado. Eu falei, olha, eu adoraria ter um estudante desse como meu orientado. Agora, aqui entre nós, se eu fosse você, eu falei, eu mandava ele para os Estados Unidos, porque eu acho que vai retardar o desenvolvimento dele, fazer a pós-graduação aqui, com todas as exigências formais que ele tinha montado, né? E ele seguiu o meu conselho, né? Aí o rapaz estourou lá, né? Foi muito bem. Então foi uma pessoa que eu não orientei para o bem dele. E eu falei para ele, eu gostaria demais, mas eu senti um potencial que eu falei, vai deslanchar muito mais para lá, muito mais rápido. E foi o que aconteceu, né? E fui para molecular, que era uma área pobre aqui, né? E é uma liderança, né? Porque, de certa forma, é mediocrizante, né? Você ficar pegando o jeito de talento, fazendo ele fazer uns cursinhos que às vezes não serviam para nada, entendeu? Estava fazendo crédito. E um cara que podia estar tocando uma pesquisa aí de ponta, entendeu? Muito mais rápido. Porque compete, né? De certa forma, compete. Agora, para o aluno médio, ótimo. Até, eu me lembro até em defesa disso, porque tem seus pontos positivos, né? Uma psicóloga também bem conhecida, Dora Ventura Fix, né? Ela falou, olha, para mim foi uma maravilha o curso, porque eu fui para os Estados Unidos fazer pós-graduação lá. E graças ao curso é que eu escolhi a minha, eu não sabia que existia essa área. Eu fiquei sabendo, me atraiu muito. Então é um curso que abriu a cabeça, foi bom, né? Então, não estou dizendo que ter curso é mau. Principalmente se você tiver um leque muito grande, aí é ótimo, porque você pode articular uma coisa com a outra, né? Ou dar assim, uma visão de conjunto, ver coisas que o aluno nunca tinha pensado que existiam, né? Então, eu acho que não existe o certo e o errado, existe o conveniente para cada aluno, né? Porque eu acho que assim, o cara que resolve orientar um aluno, ele tem que ver os interesses do aluno, tem que ver aquela pessoa crescer, né? E da melhor forma possível, né? Existia aquela mentalidade, né, de ter mão de obra no laboratório. Eu sempre fui contra isso. Muitas vezes o aluno até ficava atrasado, mas ele tinha que sentir que ele tinha que se formar ali, não só prestar serviço para você, entendeu? Naquela época se falava isso, de ser mão de obra de laboratório, né? Isso pode ser muito interessante para o orientador, mas para a formação do estudante, eu gostava que os alunos entendessem o que eles estavam fazendo, participassem da criação, né, para se tornar autônomo, né? Claro que tinha uns que não andavam muito e outros andavam, né? Isso aí você planta várias, né, coisas no solo, umas crescem mais rápido que a outra. E você tem que se adaptar a isso aí, né? Tem que saber cultivar, né? E eu acho que o orientador tem que ter essa mentalidade para ser um bom orientador, né? Inclusive, se o aluno dele ficar melhor que ele, é ótimo. Olha, quando a gente está tomando a decisão, você não tem realmente visão do futuro, né? Você toma em... Então, por exemplo, a minha decisão mais importante foi de voltar para o Brasil. Porque eles me propuseram que eu continuasse lá, não para contratar, mas ficar um período maior, entendeu? E nós vivíamos uma situação muito difícil, né? A de agora é brincadeira, perto daquela. Então, era uma decisão muito difícil, né? E eu cheguei a pensar firmemente em não voltar.
Agora, fala, você não se arrependeu? Olha, não sei, porque é aquela história. Você ficando num país desenvolvido, que a ciência está avançada, você pode deslanchar muito, mas você vai ser mais um, certo? Tem lá gente igual ou melhor que você e você não vai mudar nada. Você vai, né? Agora, aqui havia essa chance de ser um semeador, né? E aconteceu. Então não posso dizer que eu me arrependi. Talvez eu tivesse sido um cientista mais importante se não tivesse voltado. Mas eu acho que eu não teria contribuído tanto para mudar, né? Formar gente, criar área de pesquisa. Então, né? Espero que a crise atual seja passageira e isso ainda volte a frutificar, né? Não consigam destruir, como está acontecendo. Mas vamos ver o que dá. O futuro a gente não sabe, é tudo uma aposta, né? Eu achei que foi coisas importantes, né? Uma delas foi não seguir a moda. Por exemplo, na época que eu trabalhei, a moda era noradrenalina. E eu tinha começado a trabalhar em serotonina aqui, porque o João Garcia Leme trabalhava com serotonina e analgesia, certo? Então eu fiz meus trabalhos iniciais por serotonina, em serotonina. Nem era a linha principal do laboratório, que era a bradicinina. Depois eu passei a trabalhar com bradicinina também. E isso foi continuando. Lá nos Estados Unidos eu consegui trabalhar em serotonina também, né? E na época a serotonina não se achava que fosse importante em comportamento. E passou a ser uma estrela na psiquiatria até recentemente. Então deu sorte também, porque as coisas são, né? Tem muita coisa de acaso, tem muita coisa disso. Quer dizer, podia ter escolhido um tema que não desse nada. Eu não previ nada disso, né? Deu sorte da serotonina ficar importante. Então os trabalhos começaram a ter repercussão, entendeu? E isso durou o suficiente para a minha carreira, né? E a outra coisa importante foi contatos internacionais, né? Porque atualmente está havendo uma ênfase muito grande, né, em internacionalização, e isso é muito positivo, né? Então eu sempre procurei descobrir pessoas que estavam trabalhando aí fora com relevância no tema que eu estava abordando. Por exemplo, na PAG, a substância cinzenta peraquidutal, o que me atraiu foi o trabalho de um grupo francês, dirigido por Pierre Carli na época, né? Isso daí nasceu uma boa colaboração. E o outro foi com o Bill Deakin, né? Que também começou por acaso, né? Eu estava apresentando um trabalho, fui professor visitante da Universidade de Oxford. Então, num congresso científico, eu apresentei um trabalho que tinha sido feito aqui em colaboração com um orientado, e nós tivemos a ideia de fazer um filme Super 8. Naquele tempo era difícil documentar, né? Fazer um filme Super 8, do efeito da estimulação de um núcleo da serotonina, né? O mediano da RAF, estimulação elétrica no rato. E o rato ficava imóvel e tinha reações emocionais, sabe? Parecia aquele congelamento que ocorre quando ele está com medo. Então nós começamos a explorar essa linha, né? E o Bill Deakin era um psiquiatra que depois eu fiquei sabendo que mesmo na Inglaterra era bastante anômalo, porque ele tinha tido treinamento em pesquisa fundamental. E ele ficou bastante impressionado com os resultados. E na época, por exemplo, uma grande psicofarmacologista de Cambridge, ela
tinha estudado o efeito da destruição desse núcleo, né? E os meus resultados eram complementares, mas mesmo, na mesma direção, né? Susan Iversen. Então ele ficou impressionado e na época eu levantei a possibilidade de fazer pesquisa em seres humanos nessa linha, né? E ele formulamos algumas ideias e ele não fez. A gente começou a fazer em Campinas quando o Zuardi estava lá e o Carniol, né? Aí depois ele percebeu o negócio e tal, e aí veio a ideia do Francisco Guimarães ir para lá. E começou uma colaboração muito interessante, né? Então você vê, o acaso, né, entra sempre na jogada, né? A gente tem o caso da Thelma Love, que você conheceu, né? Ela até hoje está aí, né? E começou com o contato dela com o Marcos Brandão num congresso de serotonina, né? Então a ideia deles, das pessoas que queriam melhorar a CAPS, é corrigir essa deformação. Agora ela se acentuou. Porque justamente as pessoas que deveriam ser afastadas do programa, ou pelo menos minimizado, estão dirigindo a CAPS. Então, a primeira coisa é a salvação, não é melhoria. É ver se não torna irreversível a destruição. Essa é a primeira coisa. Não pode falar, né? Isso aí. Mas é isso o que tem que ser feito. Esperar essa tempestade passar e aí criar um corpo de pessoas para repensar o sistema, né? Então, antes disso acontecer, existiam pessoas que queriam fortalecer os núcleos importantes da CAPES no sentido de uma verdadeira pós-graduação, que não é isso, né? É que as pessoas que estavam percebendo que precisava segurar o sistema estavam com essa ideia de fazer um trimming ali, né? Um desbastamento no sentido de fortalecer as áreas que são realmente compatíveis com a pós-graduação no seu objetivo original, que é ensinar a pesquisar onde se faz pesquisa original, né? E principalmente em áreas que até são estratégicas. E hoje em dia tem competição mundial. País que não tem, né, essas áreas vai ficar para trás. Isso não tem dúvida. Então, isso tudo tem que ser repensado, né? Mas é difícil. Atualmente é um problema de diminuir as queimadas, né? E eu fico muito feliz de não estar trabalhando agora, viu? Sinceramente, viu? Porque eu estaria numa crise muito séria. Agora, tem coisas acontecendo por fora do sistema, que talvez até substituam o sistema, que são muito positivas. Quer dizer, tem pesquisa saindo aí em áreas de iniciativa privada, né? Mesmo São Paulo, por exemplo, já mais de 50% da pesquisa é financiada por fundos privados. É quase um perfil de país desenvolvido, né? E tem muitas iniciativas muito interessantes, muito interessantes. Então a pós-graduação ela pode ficar, o Sistema Nacional de Pós-Graduação pode ficar irrelevante se ele não for reformulado e atualizado, dirigido para as questões relevantes, ele pode se tornar irrelevante. E as coisas vão acontecer por fora. A última conversa que eu tive, eu falei, será que não dá para fazer uma pós-graduação em São Paulo? Não pode, porque não vai ser reconhecida, né? Tem um sistema legal, etc. e tal. Porque poderia se fazer uma coisa bem melhor, né? Bem melhor. Mas eu não sei. Realmente me sinto muito aliviado de não estar com esse problema na mão, viu? Porque é um tremendo abacaxi, viu?
E tem muita coisa acontecendo, felizmente, viu? À margem, né? O pessoal não está conseguindo destruir, porque está fora do alcance, entendeu? Isso que eu acho que pode ser interessante, né? E as coisas estão mudando muito, a forma de fazer pesquisa, né? Grandes grupos, Big Data. Então eu acho que, eu não sei o que vai restar desse sistema, mas ele precisa ser renovado para se adaptar a essa época, né?